Combinado, gente. Boa tarde, muito bacana estar aqui com vocês, aqui mediando esse painel super importante. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui no painel da Febraban, como a Aline comentou. Hoje aqui nós vamos... Opa, saiu aqui. A gente vai falar sobre a trilha do Cross Industry, a inovação além do setor financeiro. Nosso tema agora é falar do varejo do futuro, não só do futuro, mas também daqui do presente. O que a gente vai falar aqui? Falando de um varejo aqui, de um ambiente do varejo bastante conectado, autônomo, e mais do que isso, como é que a gente integra isso tudo ao nosso mundo financeiro. De todas as verticais econômicas, o varejo possivelmente foi uma das que experimentou mais rápido os efeitos aqui dos aceleradores da transformação digital, aqui principalmente durante a nossa pandemia. O crescimento das compras online, a gente já vinha com um crescente antes ali de 2020, mas a gente viu uma crescente principalmente aqui depois de tudo que enfrentamos aqui no processo de pandemia, acelerou bastante. Hoje o e-commerce já representa entre 10% a 15% da receita total do varejo. Os consumidores, enfim, cada vez mais exigentes, eles esperam uma experiência cada vez mais veloz e sem atrito. Ele quer ser atendido aonde ele estiver. Então, por isso, a integração, a multicanalidade são palavras da ordem. E as lojas físicas, enfim, elas não vão desaparecer, mas a gente precisa trazer ainda mais tecnologia para esse ambiente. Dentro do contexto do Open Finance, o varejo se apresenta como uma das grandes oportunidades na geração de receita e aí trazer ainda mais engajamento aqui para os nossos clientes. Dos pagamentos por biometria, passando pelo auto-checkout, pagamentos sem contato, isso é super importante aqui, a gente vê cada vez mais, a gente também como pessoa física, o quanto que isso é interessante. O mercado reserva aqui uma grande oportunidade. Para contar um pouco dessa história e a gente falar um pouquinho sobre o que se espera aí do futuro, como é que está o roadmap aqui para o ambiente do varejo, queria convidar aqui ao palco a Larissa Novas, diretora de clientes do varejo de médias e pequenas empresas e pessoas físicas do Banco do Brasil. Seja muito bem-vinda. O Matheus Netos, que é gerente de pré-sales da Diebold Nixdorf. Seja bem-vindo. A Paula Andrade é vice-presidente do varejo da Natura da América Latina. Seja bem-vinda. E a Rafaela, que é economista-chefe e head de research do Banco Inter. Seja bem-vinda. Por favor, vamos lá. Vou sentar aqui no meio de vocês. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso painel para a gente falar de um assunto super bacana, que traz muito também, não só da nossa vida, no nosso dia a dia, mas também aqui que isso pode alcançar vários dos nossos clientes. Então, queria começar aqui com uma pergunta geral aqui para o grupo, para dar um pouquinho do tom aqui da nossa conversa. Como falamos, hoje o varejo, não só hoje, mas também olhando um pouco mais aqui para o nosso futuro, cada vez mais a gente precisa de uma integração sem atrito, cada vez mais a gente fala de multicanalidade, entregar os produtos aonde o nosso cliente estiver e principalmente toda essa conectividade que a gente precisa estar fazendo nesse mundo aqui que acabou trazendo vários ambientes distintos de novo para onde a gente vê, para onde o nosso cliente estiver. Para vocês, como é que tudo isso alinha ainda a experiência do cliente? Como é que a gente pode trazer ainda a melhor experiência, trazer uma experiência incrível, sabendo que o cliente pode começar num canal, terminar em outro e assim buscar toda uma diferenciação. Vou começar aqui com a Paula, me falando um pouquinho sobre a visão da Natura. Como é que você está vendo esse trabalho aqui da experiência do cliente? Bom, Sandra, primeiro é um prazer estar no painel com você e também com Larissa, Rafaela e Matheus. Uma boa tarde a todas. Bom, na Natura nós vemos não só o varejo, né, como uma alavanca importante e um local de experiência, né, as lojas físicas para os nossos consumidores, mas também como se dá esse elo dos nossos ativos fixos, do nosso e-commerce, ativos digitais e as nossas 4 milhões de consultoras na América Latina. Então nós somos um grupo formado por 4 empresas icônicas de beleza, a The Body Shop, a Natura, a Avon e a Aesop.
e parte dessas empresas tem um foco muito grande em alguns canais como o varejo físico, uma outra parte como a venda por relações, que é no mercado conhecido como a venda direta. E o sucesso desse ecossistema, que a gente vai falar também um pouco mais, é a conexão entre esses elos da nossa cadeia e do nosso ecossistema. Isso se dá através, obviamente, de tecnologia aportada nos nossos canais, mas também lembrando que na Natura sempre a interação humana ela vai ser especial, ela vai ser diferenciada nos nossos diferentes ativos. Então hoje quando a gente fala, né, de esse consumidor, o nosso cliente hiperconectado que começa num lugar e termina no outro, a gente tem diversas ferramentas digitais, por exemplo, as nossas consultoras viraram vendedoras, né, através de social selling. Então 82% das nossas consultoras usam nossos ativos digitais. Elas não só têm lojas digitais, né, então na nossa jornada do e-commerce, elas também fazem parte dessa jornada, elas têm as suas lojas individualizadas para os seus clientes, onde nós fazemos a entrega diretamente para os clientes delas, ou elas podem escolher onde elas mesmas façam as suas entregas, atendendo às expectativas dos seus clientes. Nas lojas também, a gente pode comprar no e-commerce, entregar por uma loja mais perto, e criando, né, esses elos da nossa cadeia. Hoje todas as nossas franquias, elas são a partir de uma consultora. Então quando a consultora atinge, né, o pico da carreira dela, ela pode ser elegível, pode passar a ter uma loja e também prestar serviços dessa omnicanalidade do nosso ecossistema. Então a Natura tem estendido, né, respostas aos seus clientes e consumidores através de serviços, de experiências e também de acessibilidade dos produtos. E as outras marcas também, como por exemplo a Aesop, que é a nossa marca australiana, nós temos para os nossos clientes o Live Consultation. Então o cliente, antes de chegar a uma loja ou de fazer uma compra do e-commerce, ele pode marcar uma consulta com um consultor que vai fazer demonstração de produto e também ofertar, dependendo do tipo de problema ou do que o consumidor quer atingir, quais são os recursos possíveis para aquele consumidor, e não necessariamente precisa fazer uma venda naquele momento. Isso pode ser direcionado para um canal digital ou para um canal físico. Então dessa forma a gente vem estabelecendo conexões com os nossos clientes. E é muito legal o que você trouxe, né, das consultoras utilizarem os seus meios, suas redes para fazer, ou seja, juntar exatamente toda essa parte digital com aquilo que elas fazem bem, que é esse contato, e levar, mas usando outros caminhos além da presença física. Então muito bacana mesmo. Muito legal. Bom, queria saber aqui sobre o BB. Larissa, quais são as vertentes aqui para o BB, para o Banco do Brasil? Como é que você está olhando, juntando essa parte de conectividade, de canais e ainda entregar uma experiência bacana para os clientes do Banco do Brasil? Legal, Sandra. Primeiro eu queria agradecer o convite da Febraban, a presença dos outros painelistas aqui e todo mundo que está nos assistindo. Eu queria falar um pouquinho da nossa capilaridade, né? Hoje a gente tem presença em 93% dos municípios brasileiros, seja numa rede própria ou seja em rede de parceiros, e isso faz toda a diferença na nossa estratégia do varejo do presente e do futuro, né? Além de todas as soluções de tecnologia que a gente vem implementando. Eu vou falar um pouquinho mais ao longo aqui desse painel. E eu queria extrapolar um pouquinho, quando a gente fala de tecnologia e de presença física, eu queria falar um pouquinho de valor e relevância, né? Nós temos na nossa base mais de 82 milhões de clientes. E quando eu falo de mais de 82 milhões de clientes, eu tenho o meu filho de 18 anos, meninos de 8 anos hoje podem abrir uma conta no Banco do Brasil. Eu tenho a Larissa, que acompanha a minha conta. O meu filho, ele precisa ser avisado quando não tem mais dinheiro, porque senão ele fica sem. E por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de comportamentos muito diferentes, né? E a gente está buscando a cada dia o que a gente chama de hiperpersonalização. Quando a gente fala no banco que a gente está construindo segmentos de não significa que eu estou criando um banco para cada cliente. Parece muito difícil de entender isso, mas eu estou falando de cada indivíduo mesmo. E quando a gente fala de valores, tem mais valores do que só o transacional ou só a conveniência. A gente está falando de valores associados às marcas, né? O varejo de hoje, o varejo do futuro, olha para as marcas de uma maneira mais crítica, mais
social, até mais sustentável. Então, eu não vou me conectar com uma marca que não demete com os meus valores. Então, até isso a gente olha também nos nossos processos de hiperpersonalização. O uso da IA de forma muito recorrente, né? Hoje a gente tem aí, no primeiro trimestre, nós tivemos 700 modelos diferentes de comunicação personalizada. Então, eu desenvolvi no primeiro trimestre, a cada mês, quer dizer, né? Nem vou dar o valor total, não. São, por mês, 114 milhões de abordagens totalmente personalizadas que a gente faz para o nosso cliente. Por que a gente precisa fazer isso? Para evitar que o cliente fique com fadiga da nossa comunicação. Então, eu preciso fazer uma coisa para a Sandra que é diferente da Larissa, que é diferente do Gabriel, que é meu filho de 18 anos, né? E aí, para chegar nisso, a gente chama de uma industrialização da inteligência artificial. Porque, obviamente, com só funcionário tratando, a gente não vai conseguir chegar lá. E essa industrialização da inteligência artificial significa tornar uma comunicação individual e hiperpersonalizada para a massa de clientes que a gente tem, que são muitos, como eu citei aqui. Então, de maneira bem resumida, não sei como é que estamos aí de tempo, mas o que a gente busca é conseguir tornar um banco para cada cliente por meio da inteligência artificial em massa, em escala, uma comunicação muito personalizada, dirigida para o perfil de cada cliente e, mais do que isso, sendo transparente, porque é um valor que para nós isso é muito importante. Obrigada. Muito bacana o que você trouxe, porque eu sempre costumo dizer que o nosso desafio aqui no varejo é que cada cliente se sinta único. Então, quando você entrega um produto para ele, é como é que você faça, porque ele olhe para aquilo e fala assim, nossa, esse produto foi criado para mim. Então, quando você traz questões de inteligência artificial de dados, dado a quantidade de oportunidade de clientes que traz, você pode proporcionar isso a todos. Então, muito legal, muito bacana. Rafaela, conta pra gente sobre o Inter. Como é que o Inter está fazendo para evoluir mais essa experiência nesse mundo tão conectado? A gente, de fato, observou uma mudança transformacional, né, na nossa economia, na nossa sociedade, com o primeiro choque da pandemia. O que a gente viu de uso de tecnologia avançar nesses últimos 3 anos foi realmente fenomenal. O Inter cresceu bastante nesse período, a gente já tinha esse foco, esse DNA digital, e a pandemia só fez acelerar o uso de plataformas para o varejo. Eu acho que talvez o varejo tenha sido o setor que mais se beneficiou desse crescimento da tecnologia, e quando a gente fala em uso de tecnologia que alavancou o varejo, não é só a plataforma e a experiência do usuário, mas a gente tem todo um processo de logística por trás, que ainda tem muito para avançar, mas a gente já viu uma grande mudança, né, em como todo esse processo de logística no país, ainda mais o Brasil, né, sendo um país continental, como que você transforma, né, essa venda direto hoje para o consumidor, sem passar por grandes centros, como que você faz isso de maneira eficiente, né? Então, esse é um processo que vem avançando. Eu não tenho dúvidas de que a inteligência artificial, ela ainda vai trazer mais uma alavanca para esse processo, e eu acho que o ganho disso a gente tem visto nos números surpreendentes da economia, tanto na recuperação pós-pandemia, né? O primeiro choque foi um choque muito dramático, né? A gente nunca tinha experimentado isso na história, né? Uma queda de atividade tão forte, né? Como a gente viu naquele começo de 2020, né? Das pessoas não fazerem nada, não saírem de casa, não comprarem nada. Eu acho que o que a gente viu de retomada, principalmente do varejo, foi muito veloz. O varejo se adaptou muito rapidamente a usar mais o digital, a tecnologia para chegar no consumidor. A gente teve esse avanço, né, da logística, do transporte, que vem proporcionando esse crescimento contínuo desde então. E a gente tem números, né, surpreendentes, que vem superando expectativas de todos os economistas aí. A gente já está aí no 3º ano que a economia deve crescer mais, e o varejo, sem dúvida, é um desses motores de crescimento. Então, eu acho que não só a plataforma e a integração
da experiência do usuário, com o processo de entrega, mas eu acho que a gente vai passar ainda, né, olhando para o futuro, eu acho que a gente ainda vai passar ainda por uma transformação ainda maior. E o que eu vejo de ganho nisso, a gente vê isso nos números, né, do PIB, do varejo crescendo, mas existe um dado importante também, que é um ganho para o consumidor, que é um ganho de produtividade que você tem na indústria, no comércio, e que chega para o consumidor, que é essa redução de custo da intermediação, é um processo mais rápido, né, daquele produto chegar no consumidor, desde o marketing, né, antigamente você precisava fazer um marketing em massa para todo mundo, imagina o dispêndio que né, você fazer um marketing super caro para atingir um público específico. Hoje você já tem canais próprios para isso. Então, todos esses ganhos que a gente vê em toda a cadeia do varejo, da tecnologia, meios de pagamento, marketing, entrega, a gente vê isso sendo dividido, né, entre as empresas e o consumidor, e eu acho que a gente ainda tem, olhando para o futuro, ainda ganhos por vir. Muito bom, e que bom que está crescendo, né? Então isso daqui é uma coisa super bacana. Isso é muito bom de ouvir essa perspectiva positiva aqui sobre o nosso mercado. Bom, Matheus, vamos falar um pouquinho agora sobre os parceiros de tecnologia. Como é que você tem visto também aqui nesse ponto de entregar a melhor experiência aqui para o cliente, contando com os demais parceiros? Tem ficado mais complexo esse trabalho com diversos parceiros de tecnologia que a gente tem aqui no nosso ecossistema? Primeiro, boa tarde, Rafaela agora oficialmente, Sandra, Paula, Larissa, boa tarde a todos. Sobrou para mim agora, né? Vocês falaram bonito, tem tudo para lá, tecnologia. Então, o que nós temos visto? A hora que você pensa em varejo e varejo integrado, já foi dito aqui, existe a experiência do cliente que é muito importante. Quer dizer, aquela solução foi feita para mim, como a Larissa comentou, da hiperpersonalização, mas não é produto, é mais uma experiência que os clientes estão buscando hoje. E quando nós pensamos no varejo, sempre assim, o varejo já tem que pagar, de alguma maneira. O dinheiro está acabando, todo dia me perguntam isso, o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai acabar. Alguns números, antes da pandemia nós tínhamos 6 bilhões, dados do Messir, Banco Central, se vier alguém do Banco Central, eu peguei os dados de lá. 6 bilhões de cédulas circulando. Durante a pandemia esse número cresceu para 7,2 bilhões de cédulas. Pix, ele ficou para 7,3 bilhões de cédulas. Eu olhei agora semana passada, 7,4 bilhões de cédulas circulando. Então tem muito dinheiro ainda rodando no varejo. Mas existem, óbvio, outros meios de pagamento que a tecnologia está ajudando. Já passamos pelo cheque, já passamos pelos boletos, já passamos pelos DDA, depósito direto, o Pix. Eu não sei se todo mundo sabe o que significa Pix, que é pagamento instantâneo de qualquer coisa. O X é uma fórmula matemática, eu sou engenheiro, então vou falar algumas coisas de matemática. Então o X é uma fórmula matemática, ou seja, que eu pago, são meios de pagamento. E quando nós pensamos na tecnologia, a tecnologia está disponível, na verdade. A questão é como utilizá-la e a melhor maneira de utilizá-la, transmitindo segurança para o cliente, a facilidade e a disponibilidade. Como foi comentado aqui por vocês, o Brasil é um país de dimensões continentais. Se nós pensarmos na Europa, a nossa colega que a Larissa esteve na Europa faz pouco tempo lá, alguns países se conectam muito rapidamente, como estados aqui no Brasil. Agora o Brasil é muito grande, então a hora que nós pensamos em como expandir essa tecnologia, então assim, a tecnologia tem que estar disponível sim, é importantíssima, principalmente para segurança e facilidade, mas sempre pensando que nós temos um país enorme para ser atingido e uma população importante, o varejo está crescendo, isso é fato. Os meios de pagamento estão mudando, os hábitos dos brasileiros estão mudando também, da maneira de interagir com as pessoas, da maneira de interagir com o próprio varejo, que nós vamos escorrer um pouco mais para frente, né? A Sandra vai nos conduzirá nisso. Então, o que eu tenho a dizer agora é isso, quer dizer, a tecnologia está disponível, como iremos utilizá-la? E acho que nesse ponto, né, Matheus, é super importante que a gente conheça os nossos clientes e a forma que eles vão estar atuando ali, como é que ele se sente melhor naquele consumo do produto. Então, o produto faça sentido muito para ele, mas ele precisa se sentir seguro no momento que ele estiver naquela jornada, ou online, ou realmente presencial ali, que é aquilo que traga algo mais para dentro dele, dentro dos valores que são importantes para ele. Então, muito importante. Muito bom.
Sabe que eu estava escutando bastante aqui a Larissa comentando, e aí eu queria direcionar uma questão aqui tanto para a Larissa quanto para a Rafaela. Eu tinha comentado um pouco antes que eu acho que assim, o nosso grande desafio aqui no varejo é a gente entender qual a necessidade do cliente e muitas vezes ofertar produtos que às vezes nem ele sabia que ele precisava ter. Então eu falo que a grande maestria aqui da nossa forma de trabalhar aqui quando a gente olha para o varejo é falar que ele é um indivíduo, tratar ele aqui como ele se sente especial e ofertar um produto que às vezes nem ele sabia que ele precisava. E aí, o Banco Inter e o Banco do Brasil têm investido bastante de estratégia do Beyond Banking, com muita intensidade. A gente tem visto isso bastante a forma que vocês têm trabalhado em integrar outras soluções, além dos produtos tradicionais que a gente já oferta na parte aqui de mercado financeiro. Vocês entendem que isso pode trazer uma amplitude maior para a captação de receitas e, além disso, a gente falou um pouquinho de dados, de estudar melhor o comportamento, de capturar melhor o comportamento desses clientes. Vocês também acreditam que isso pode ser uma via aqui importante para conectar consumo com a parte de finanças? Vamos começar aqui com a Larissa? Obrigada, Sandra, pela pergunta. Fazendo um gancho disso que você falou, né? O quanto que a gente consegue ser efetivo e eficiente até quando a gente vai na dor do cliente ou vai naquela necessidade que ele tem. A gente observou nos nossos números do banco que quando a gente consegue hiperpersonalizar, então, eu vou te dar alguns números aqui. Olha, hoje 90% das nossas iniciativas, as nossas abordagens são por contexto e 55% já são o que a gente chama de bem personalizadas mesmo. E o que a gente observa? Que quando a gente consegue ir na necessidade do cliente, no contexto do cliente, a gente tem um índice de melhor performance de 60% a mais do que quando a gente não consegue chegar nesse nível de conexão com o cliente. Então, só para fazer um gancho disso que você está falando. E falando um pouquinho do Beyond Bank, né, que você citou, a gente já há algum tempo, o segmento financeiro de uma maneira geral, né, a Rafa do Inter sabe bem disso, a gente já vem quebrando as barreiras das indústrias já há algum tempo. Quando a gente coloca no banco, a gente tem uma plataforma de benefícios muito robusta. A gente tem vários parceiros, tem Livelo, tem Minutrade, tem diversos parceiros e que fazem da gente o maior programa de coalizão do mercado, né? E a gente tem muito orgulho de falar isso. E por que para nós isso é importante? Porque o cliente fica realmente mais engajado. A gente tem alguns dados também que, dependendo do segmento, obviamente, o cliente que está engajado em alguma iniciativa de benefício que a gente tem, ele é entre 30% e 60% mais rentável, é mais recorrente na nossa plataforma e ele tem um nível de engajamento muito maior. Bom, aí eu queria trazer também algumas frentes das nossas soluções de benefícios que para a gente faz todo sentido o Beyond Bank, porque a gente percebe valor e a gente vê resultado nisso. A gente tem um modelo de cashback que foi pioneiro no mercado bancário e que o cliente recebe ou o dinheiro da conta, ou ele pode pagar diversas contas a partir dos pontos que ele gerou e ele recebe isso em cashback. A gente já distribuiu no primeiro trimestre de 2023 quase 56 milhões de reais. Isso dá uma média de 600 mil reais por dia. Então, para a gente isso é inclusivo, é democrático e a gente entrega valor para o cliente. A gente tem também uma plataforma de vantagens em que o cliente, a gente oferece e ele está disponível para ele uma série de vantagens de telemedicina, desconto em entretenimento, voucher, a depender do perfil do cliente. A gente tem um clube de benefícios, que é um clube por assinatura, o cliente assina e ele tem acesso a uma série de serviços. Tudo isso que eu estou falando não são serviços bancários, tá? Vão além da nossa proposta de banco. Então, para a gente isso é uma realidade, isso traz valor para a nossa marca, traz valor no relacionamento do cliente e a gente tem números e dados que demonstram que ele fica realmente muito mais engajado. Então, para a gente tá no nosso dia a dia isso, né?
E o muito legal também, Larissa, assim, até o Matheus falou da questão de segurança. Então, quando ele olha para uma instituição financeira, ele já vê segurança. Então, você juntar um outro produto, além do produto financeiro, ele confia mais e passa a estar mais engajado no todo. Então, muito bacana esse movimento do Banco do Brasil. Ô, Rafa, conta um pouquinho sobre o Inter para a gente, como é que vocês estão fazendo? O Inter, ele nasceu como um banco digital, né, a primeira conta digital, gratuita, mas ele hoje é uma plataforma, né, o Super App, ele permite ao cliente não só ter essa conta digital, meio de pagamento, mas também acessar um marketplace, né, um Intershop, que vai além do varejo, também serviços, viagens, hotéis, então toda uma gama de serviços fica ali dentro de um único aplicativo para o cliente. Eu acho que essa integração, sem dúvida, essa questão da segurança é um ponto super importante. O cliente se sente seguro dentro de uma plataforma única, principalmente sendo aquela plataforma, né, onde ele tem a sua conta, né, a relação com o banco é uma relação de muita confiança, então isso ajuda muito o cliente a se sentir seguro, a fazer aquela sua primeira conta digital, a usar um serviço recorrente, a fazer uma reserva de viagem. A gente vê o mundo digital cresce, mas também crescem muitos problemas junto com isso, e o Super App permite essa integração. Do nosso lado, obviamente que essa integração, quando o usuário começa a fazer uso disso, também nos ajuda a conhecer melhor esse cliente, né? Então a gente tem hoje toda uma gama de informação daquele cliente que tem a conta global, né, que compra câmbio para fazer uma viagem, que faz a reserva da sua viagem, e você sabe o que pode oferecer para ele em termos de produto e serviço. E esse comportamento, na medida que você passa a entender melhor o comportamento desse cliente, você também pode oferecer crédito, que acho que é a terceira ponta do varejo, super relevante, né, que é o meio de pagamento, o varejo e-commerce e o crédito, né? Eu acho que essas três pontas, elas são muito importantes, né, para gerar resultado para o cliente. E hoje crédito é ainda um gargalo no Brasil, o acesso a crédito. É difícil, né, dar crédito, a gente que está em banco sabe como é, né, Larissa? É difícil dar crédito no Brasil. Acho que vem melhorando a tecnologia, ela vem aprimorando esse processo justamente por isso, o fato da gente poder conhecer o comportamento do cliente, ter mais informações sobre aquele cliente te permite a dar crédito também com mais segurança. E de novo, é um ganha-ganha, né? O cliente ganha com mais acesso a crédito e o banco também, né, com uma relação de maior confiança. Então eu acho que a integração da plataforma hoje, ela traz para esse usuário essa experiência, e não só, né, uma experiência fluida, uma experiência integrada, mas ela traz essas vantagens, né, do cliente ter mais acesso do que ele teria individualmente com relacionamentos diferentes, com diferentes empresas. Muito bom, você trouxe o ponto de crédito e realmente acho que o desafio hoje, até para nosso mercado, quanto que é importante esse movimento para que a gente, enfim, entenda melhor o cliente, dê o melhor crédito até para ele. Até para ele, para que ele se sinta mais seguro. A gente vê a questão de inadimplência muitas vezes crescendo. Se eu conheço melhor ele, conheço qual é o seu comportamento, isso daqui, é óbvio, melhora a nossa economia como um todo, mas também o ajuda ali, ou seja, colocando sempre o cliente em primeiro lugar. Muito bacana. Sem dúvida. Muito bom. Bom, vamos falar de velocidade agora. Vou passar aqui para o Matheus, para a gente falar um pouco de como é que a gente pode usar mais tecnologia para a gente acelerar mais os anseios dos nossos clientes, que cobram cada vez mais uma jornada sem atrito, uma experiência diferenciada ali no momento da compra. Você acha que a tecnologia está conseguindo integrar mais, embarcando outras capacidades aqui para oferecer mais autonomia e simplificação ali no momento que o cliente está adquirindo um produto? E outra pergunta que eu queria te fazer é como é que você está vendo o movimento nas lojas físicas? Então, assim, como é que a gente traz mais tecnologia para o momento online ali do cliente, onde a gente tem, o cliente tem uma questão de tempo, a gente falou de velocidade, de tempo. Você está querendo que ocorra aqui? Eu quero. Mas além disso, a gente ainda tem uma presença grande das lojas físicas que a gente comentou aqui no começo. Como é que a gente pode trazer mais tecnologia para trazer uma melhor velocidade aqui e entregar um produto mais rápido para os nossos clientes? Bom, eu não vim de tênis, então não dá para correr muito hoje, dá de sapato, mas tudo bem. Bom,
falando em velocidade, tecnologia, clientes, até queria convidar quem quiser, nós estamos logo ali, o stand está ali. Tem uma solução muito legal de biometria facial. Tá? É algo que, depois, pós-pandemia, como as nossas colegas falaram, preciso de uma solução sem toque, não gosto de colocar a mão, tem que passar alquinho, limpar. Então, assim, hoje nós estamos seguros de mostrar uma biometria facial, que não é aquela que você só vira, pisca, não. Ela realmente vê pontos que nós temos. Eu sou engenheiro, desculpa, eu tenho que falar os detalhes. Nós temos calor no nosso corpo, então ela verifica isso. Então eu não preciso virar, piscar. Basicamente ela reconhece a tua face pelos pontos de diferente temperatura. Inclusive tem uma foto minha lá que eu coloco a foto para mostrar que ele não funciona com a foto, só funciona quando eu estou ali ao vivo. Então quem quiser conhecer, estamos lá. E outras tecnologias como o NFC, o reloginho colocando ali, etc. Agora, quando nós falamos, os colegas falaram muito aqui de inteligência artificial. Vou contextualizar um pouquinho isso, e você colocou um ponto muito legal que eu achei, loja física e virtual. O que nós fazemos quando nós vamos numa loja física e virtual? Nós entramos, ou andando, sem correr, tá? Andando, ou entramos na internet. Escolhe um produto que eu já escolhi e compro. Basicamente é isso. É a jornada que você vê simplificada do cliente. Como é que você melhora essa jornada, que na verdade nós estamos falando de experiência, que é melhorar a experiência do cliente, entender o momento que ele está vivendo. A Diebold fez um acordo com a WMF, Diebold Nixdorf, a Isabel fica brava comigo que eu não falo o nome completo, com a WMF, que é uma empresa alemã que fabrica máquinas de café. O que essas máquinas de café? Tá bom, café. O que isso tem a ver com varejo? Como é que você retém um cliente dentro de uma loja de conveniência num posto de gasolina? Dentro de uma loja do Banco do Brasil, uma loja do BTG. O cafezinho que o brasileiro tanto adora é um jeito dele ficar ali tomando o cafezinho dele e escolhendo outros produtos para adquirir ou empréstimo, seja lá o que for. Mas é chato ter que ir na fila, pegar o boletinho. Essa integração que nós fizemos com essa empresa, que eu tive que anotar aqui o nome, que é complicado, é Württemberg Schick Metal Warenfabrik. Basicamente assim, é uma fábrica de artigos de metal, é alemã, por isso que é o nome completo. Então eu consigo ir no autoatendimento ou num POS, compro o meu voucherzinho de café, leio lá o meu QR Code na minha maquininha e ela faz o café do jeito que eu escolhi já previamente, seja num ATM ou seja num POSzinho. Isso ajuda a reter o cliente ali e você muda a experiência dele. Agora, como é que eu aprimoro isso? Inteligência artificial. Todo mundo fala disso agora. Tem gourmetizar a inteligência artificial. Agora existe a inteligência artificial generativa. Mas não vamos falar disso. Ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, 1956. Uma cidade lá nos Estados Unidos, né, foi discutido esse assunto. É uma ciência, na verdade, de fazer as máquinas fazerem coisas sem a interferência humana. O que ela faz? Ela aprende, ela interpreta, ela analisa e decide por si só. Isso basicamente é inteligência artificial. Aí tem outro termo que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Só que isso foi possível graças ao quê? Computação acessível, nada de computação quântica. Quem quiser saber de computação quântica, vai lá que eu explico o que é bem rapidinho, mas não é o objetivo aqui. Um volume de dados muito grande e você conseguir trabalhar com esses dados, você conseguir organizar esses dados de uma maneira... porque assim, os dados estão disponíveis por aí, mas como é que você organiza tudo isso? Aí tem as nuvens, tem cloud, tem tudo o resto aí que a gente já cansado de saber. Então, na verdade, a inteligência artificial são softwares, são sistemas, são devices. É o meu reloginho aqui que sabe que eu estou aqui agora, que está mandando uma informação para um API, para um app que está lá na nuvem, informando que eu estou aqui, que eu estou fazendo. Tem alguma coisa que você precisa, baseado num dado que eu deixei de repente ali no banco. Tem uma loja aqui, você não está precisando disso, tá? O seu seguro de vida vai vencer, o seguro do seu carro. Então são essas experiências que a inteligência artificial acaba auxiliando o cliente a tornar a sua jornada olhando para o momento dele. Isso é importante, olhar o momento do cliente, porque eu posso ter um cliente hoje que ele, sei lá, ele é empregado numa transportadora de valores, tá? E ele está lá, mas de repente ele pode criar a transportadora, então ele tinha necessidades diferentes ali, ele tinha um plano de previdência, ele precisava de título de capitalização, etc. A partir do momento que ele virou o dono daquilo, ele vai pensar na manutenção dos veículos, então é um outro produto, então o momento dele também é super importante. É isso que a inteligência artificial, a hora que nós falamos de hiperpersonalização, tem que olhar.
E é isso que estão sendo aprimorado com as super APIs aí que existem no mercado. Basicamente é isso. Muito bom, Matheus. Obrigado. Eu ia brincar com você. Eu falei assim, eu pensava que por trás só tinha muita mágica ali, mas tem muita tecnologia ali por trás. A gente debateu aqui com as meninas bastante um olhar ali para o cliente, mas para que isso tudo aconteça, precisamos de bastante máquina, bastante tecnologia, bastante codificação. Conheço bem esse mundo aqui. Muito bom. Bom, vou seguir aqui com a Paula. Paula, a Natura, ela lida com um ecossistema extremamente complexo, ou seja, com várias marcas, administra um relacionamento de multiplataforma com o cliente, que vai, como você comentou ali no começo, das consultoras, lojas físicas, marketplace online e várias parcerias. Como é que você trabalha a estratégia de engajamento com todos esses stakeholders, olhando aqui para o futuro e mantendo essa experiência do usuário ainda incrível que vocês fazem por lá? Excelente pergunta, Sandra. Para nós da Natura, só é inovação quando gera impacto positivo. Então esse é o primeiro ponto, que todos os atores e elos, eles estão ao entorno do nosso propósito, com centralidade no cliente e na nossa consultora. Quando nós começamos a nossa jornada para o ecossistema, em 2012, nós começamos com, primeiro, o canal digital. Imagina que naquele momento, que a gente só tinha a venda por relações, nós iniciamos uma venda direta com o consumidor final através do e-commerce. Depois vieram as lojas físicas, em 2016. Outras empresas, a Aesop, que é tipicamente uma empresa de varejo físico, e claro, agora muito centrado no online, mas em 2014, 2017 a The Body Shop e em 2020 a Avon. Isso já se formou um ecossistema e esses elos se dão, obviamente, através de tecnologia. Nós temos uma miríade de produtos digitais que servem a todas as marcas, respeitando os seus DNAs. Então, por exemplo, hoje, uma das dores dos nossos clientes, seja ele para uma consultora ou para uma das marcas, era como comprar uma base do tom certo e com a finalidade correta para o tipo de pele. Então nós criamos hoje, que a gente tem um produto chamado Natura Tons, que você pode entrar no site ou no aplicativo e escolher através de um quiz qual é a base ideal e funciona super bem para qualquer consumidor. Assim como, por exemplo, a The Body Shop, a Aesop, entrou no mercado chinês através de uma plataforma. Então nós montamos estratégias ao redor das empresas, respeitando a individualidade, mas também conectando elas através de ferramentas digitais que possam trazer não só comércio, mas conversas mais relevantes entre os elos da cadeia e os seus consumidores. E assim a gente conecta todos os laços dessa cadeia. Hoje, queria também trazer um exemplo, nós aceleramos a integração da Avon e da Natura na América Latina, iniciando pelo Peru, onde a consultora ela vai ver e vai comprar os seus produtos e serviços para os seus clientes através de uma plataforma só. Então ela tem um aplicativo no seu celular onde ela pode escolher a marca e pode escolher o produto e o que a gente tem aferido é que além dela ser mais produtiva e gerar mais renda para ela, ela também consegue fazer um mix de categoria que lhe sirva melhor e sirva melhor o seu cliente. E a propósito, para trazer a centralidade na nossa consultora, nós medimos o IDH das consultoras. Então, tudo que a gente faz, de novo, unindo o nosso propósito, que é uma metodologia análoga à metodologia da ONU, onde a gente mede o IDH até 1. Então, a gente teve uma performance que foi a maior performance dos últimos tempos, em 2022, de 0,6, centrada na educação financeira e também na inclusão digital. Então, todas as ações que a gente faz, a gente mede todos os pilares para engajar todos os stakeholders nesse ecossistema. Além disso, serviços também parceiros que complementem não só a venda de produto, mas o relacionamento com o nosso cliente final. Muito bacana. E na linha que eu estava até brincando aqui com o Matheus, de uma tecnologia, porque quando você permite que você tenha que eu sempre falo, uma plataforma que permita agregar novos parceiros, novos serviços, você faz ali o contato com aquele cliente fiel ali da Natura, ou seja, você mantém essa fidelidade do cliente, entendendo o que é importante para ele, mas buscando parceiros através de uma plataforma que agrega e media esses dois caminhos. Muito bacana. Exatamente. Muito bom. Bom, a gente acabou falando bastante aqui um pouquinho, mas eu queria explorar ainda mais
a questão de inteligência de dados. Aqui, todos aqui a gente sempre colocou em todas as nossas respostas um pouquinho do que a gente estava falando ali de dados e de personalização no momento ali da oferta. Então, a minha pergunta vai para todos vocês aqui. Como construir uma estratégia de dados que alimente não só a personalização na compra online, mas também como funciona como uma retroalimentação para criar novos produtos e ofertas? Como é que é a tecnologia, como é que vocês veem que a tecnologia pode apoiar nessa jornada? Queria começar aqui com a Rafa. Como é que você vê aqui essa parte do uso de dados para a gente utilizar ainda mais, para a gente criar produtos para os nossos clientes? Hoje a gente tem acesso a uma gama de dados que há pouco tempo atrás era impensável. E acho que hoje esse é um grande desafio, como usar esses dados, né? Não basta você ter os dados, você precisa saber analisar e saber usar. Muitas vezes a gente vê a parte estratégica do negócio sem saber fazer as perguntas corretas para a parte de TI entregar aquela resposta, né? Então hoje a gente trabalha muito esse entendimento, essa integração, né? O que eu quero saber, né? Porque os dados estão ali, né? Mas o que eu quero extrair desses dados. E de fato, quando a gente tem um aplicativo, né, como o do Inter, um super app, e você tem a experiência do usuário toda registrada, toda cadastrada, você consegue explorar um pouco mais esse comportamento. E acho que um grande diferencial é você poder focar a sua oferta, né? Hoje a gente também tem uma oferta, né? O Inter tem milhões de SKUs, por exemplo, só no varejo, né? Como que você mostra para o cliente aquilo que ele quer ver, né? Então é importante você ter esse conhecimento do cliente para poder ofertar, fazer uma oferta mais limpa. E isso traz, né? A gente tem algumas experiências de como a gente consegue alavancar. Isso vale para o varejo, para investimentos também, como você consegue alavancar, né? Mostrar para o cliente aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele precisa. E eu acho que essa conectividade ajuda muito. Eu acho que a gente está só começando essa jornada, para ser bem honesta. Eu acho que esse é um processo de análise de dados que ele leva tempo, obviamente, porque na medida que você conhece mais o seu cliente, vai tendo a vida do seu cliente dentro do Super App, você vai conhecendo melhor e podendo oferecer mais produtos. Mas ao mesmo tempo a tecnologia também continua evoluindo e permitindo que a gente faça isso de maneira rápida e eficiente, né? Hoje o aplicativo do Inter, por exemplo, ele já tem caras diferentes para, né, o seu cliente, né? A minha visão do aplicativo é diferente da minha filha, por exemplo, né? Porque o uso dela é diferente do meu. Então a gente já consegue direcionar um pouco dos produtos, dos serviços para aquele comportamento, né? E não só um comportamento padrão, né, por faixa etária, por gênero, mas um comportamento de uso, que é o mais relevante hoje para a gente conseguir fazer essa oferta integrada. E eu acho que o fato do aplicativo, da plataforma, ter diversos usos, faz com que a gente também tenha esse conhecimento mais holístico, mais abrangente da vida do consumidor. E isso é fundamental para a gente fazer uma boa oferta com baixo custo, que eu acho que no final o que sai desse trabalho é um custo menor, tanto para o cliente, uma rentabilidade melhor também para o investidor, né? Mas isso é fundamental, esse conhecimento e essa análise de dados, e eu acho que a gente está só no começo dessa jornada. Eu concordo demais com você, assim, acho que tem uma questão da cultura do uso do dado, de entender aquilo para como é que você pode evoluir ainda mais o produto do seu cliente. Então, realmente é um início, estamos caminhando bem. Vamos saber aqui do Banco do Brasil. Larissa, conta um pouco para a gente. Você falou um pouquinho já sobre a parte de inteligência de dados, mas o que mais que vocês têm feito lá com este uso para criar produtos diferentes para os clientes do Banco do Brasil? Primeiro eu queria dizer que eu vou usar a base da Natura e que eu gostei dessa ideia, viu? Bem legal. Como a Rafa comentou, né? Quando a gente começa a absorver os dados, e são, como eu comentei aqui, são 82 milhões de clientes interagindo todos os dias nas nossas agências, no nosso call center, nas nossas redes sociais e de todas as formas pelo aplicativo. Então a gente está num processo muito acelerado de digitização, de transformação dos nossos processos. A gente já está desenvolvendo uma ferramenta, não, é um composto de ferramentas que vai
um hub multicanal de ofertas, e mais do que isso, ele vai guardar todas essas interações dos clientes, né? E aí eu estou falando de voz, de texto, de comportamento, todas as interações do cliente, e vai sistematizar, e já está fazendo isso, né? Sistematizando tudo isso, de forma que isso fique disponível para toda a organização. Então, a Central as a Service, né? E quando a gente tem uma rede de atendimento, que ela não é só digital, ela tem físico, ela tem telefônico, ela tem social, e isso disponível para todos os nossos colaboradores, isso é um desafio a mais, né? Mas a gente já tem um projeto muito robusto nesse sentido de sistematizar todas essas interações. E aí, como eu comentei da decisão do cliente, né? Para que eu tenho esses dados todos? Porque na nossa organização, a visão cliente está no centro da tomada de todas as nossas decisões. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de todos os colaboradores, não é só da estratégia corporativa, não é só de quem está ali na direção geral, eu estou falando de todos os colaboradores. Então, tratar esses dados, sistematizar, extrair valor disso, e aí comportamento, interação, conversa, é um desafio muito grande, mas a gente está numa toada muito acelerada dessa transformação. A gente está bastante satisfeito com esse trabalho, tá? É muito bacana o que você trouxe também de estar disponível para toda a organização, independente só se é para uma área de atendimento que faz parte do seu core conhecer o cliente, mas que toda a organização possa também ter o acesso ao cliente. Então, muito bacana. Paulo, e a Natura? Eu vou trazer um olhar de dados que vai para além da oferta individualizada, que claramente, obviamente, nós fazemos também para os nossos consumidores e consultoras, mas a utilização de dados também, por exemplo, na bioprospecção de ativos para os nossos produtos. Então, além de nós mantermos um banco de dados bastante grande, nós unimos isso à ciência e a modelos preditivos para construir novos produtos para os nossos consumidores e assim ter mais segurança e manter a vanguardismo da Natura em relação à eficácia dos produtos. Então, para exemplificar o que é isso, né? Nós temos um produto hoje de cabelo chamado Lumina, que ele foi nós fizemos uma parceria com uma startup alemã que mimetiza a força do fio da teia de aranha no cabelo feminino. Então, feminino, pode ser masculino também, nós temos um banco de 18 mil imagens. A partir dessas imagens, os nossos cientistas mapearam o que seriam as soluções ideais individualizadas para cada consumidor através dos nossos produtos Lumina. Então, nas nossas lojas, não todas, mas muitas, nós temos o nosso um equipamento, né, que a gente chama de device, conectado à inteligência artificial, que dá qual é a melhor oferta para aquele consumidor de produto. Além disso, a gente tem, né, no pós-venda também a continuação dessa conversa. Então, depois que acaba o produto, como é que eu oferto uma nova solução? Como é que eu trago complementariedade dessa solução e continuando, né, as nossas conversas de forma mais individualizada com cada consumidor? Então, dessa forma, a gente vem utilizando dados em toda a nossa cadeia, desde novo, né, da prospecção lá na Amazônia, dos nossos ativos, até o elo do nosso consumidor final. Não, muito bacana. Posso fazer um complemento disso que a Paula está falando, favor, né? Porque ela trouxe uma coisa interessante que tem muito a ver com os micromomentos do cliente, né? Então, quando ela fala, eu oferto uma coisa que tem tudo a ver com aquilo que ele comprou, com aquilo que ele faz, né, no dia a dia, eu estou me lembrando aqui de uma solução que eu queria trazer para vocês. Talvez vocês tenham visto isso quando você pousa aqui no aeroporto de Guarulhos. A gente oferece para os nossos clientes a opção da sala VIP, se for possível para ele, né? Então, isso acontece em Guarulhos, no Galeão e em outros aeroportos que a gente tem. Isso é só um exemplo de você estar ali no contexto do cliente, no micromomento dele. A mesma coisa quando ele compra uma passagem para viajar para o exterior, a gente lembra imediatamente, olha, você precisa liberar o seu cartão para uso no exterior. Ah, tem um seguro viagem também que, dependendo do país, você precisa fazer. Então, isso que você falou, você foi no ponto ali em relação ao micromomento do cliente. Só queria fazer esse complemento, Sandra, desculpa. Não, vocês foram perfeitas e é muito bacana escutar vocês aqui, muito além
no setor bancário aqui, né? Então você está pegando momentos de vida que passa além de um investimento, de uma conta. Então quando você oferta para o cliente, olha, você está indo viajar, você comprou, eu estou ali ofertando para ele um seguro viagem eventualmente, ou lembrando dele pôr o aviso viagem, super bacana, e realmente aqui na parte da Natura. Então como é que agora você acaba vendo essa parte das fotos, de você identificar, olha o potencial que a gente tem aqui com esta tecnologia de usar cada vez mais dados e outras ferramentas envolvendo dados para conhecer ainda mais os nossos clientes. Muito legal. E Matheus, nessa linha de dados aqui, as meninas exploraram muito aqui a questão para a experiência do cliente. Como é que você usa dados aqui para criar as novas tecnologias, como uma das que você descreveu aqui, a biometria? Como é que vocês têm trabalhado para usar dados para produzir ainda mais tecnologia? Primeiro eu vou perguntar para a Paula se ela tem uma solução para resolver queda de cabelo. Eu gostei da história de tingir cabelo. Tem uma solução? O dia que tiver, e se for acessível, óbvio, estou interessado, tá bom? Bom, a tecnologia, óbvio, como eu já falei no início, ela auxilia muito no varejo. Se nós pensarmos, aí tem que fazer uma ligação com ESG. Quando você otimiza estoque, quando você consegue distribuir melhor os produtos de acordo com a necessidade, quer dizer, no aeroporto de Guarulhos que ela falou, é só isso que o cliente precisa ou ele está chegando com alguma necessidade diferente? Ele quer tomar um cafezinho, por exemplo, você pode oferecer para ele já um QR Code. Ah, você é um cliente VIP AA Plus do Banco do Brasil, já ganhou um voucher aqui de café para você ir na próxima máquina de café e retirar. A gente faz isso também, tá? Faz? Ah, eu não sabia disso. Então eu não sou cliente AAA mais do Banco do Brasil, acabei de descobrir. Então, mas aí a ideia é essa, né? Você utilizar a tecnologia desta maneira. Então você otimiza estoque, você reduz o número de carros na rua, que você consegue distribuir melhor nas lojas, conforme a necessidade de cada um. Você consegue utilizar robôs para colocar as coisas nas prateleiras. Tem várias empresas já fazendo isso. E aí, o que tem importante aí, esses 3 pontos aí que eu achei interessantes, que são os assistentes pessoais, que são populares chatbots ou robozinhos, né? Os outros, que são aqueles que recomendam e personalizam informações, né? Que aí tem vários exemplos, não posso falar nomes aqui, né? Mas todo mundo sabe, a gente assistiu filme, ouve música, eu posso falar de uma maneira genérica, né? E a hora que você pega isso, você consegue entender diretamente o comportamento do cliente. O ano passado nós fizemos uma pesquisa junto com a Nielsen, a Diebold fez com a Nielsen, sobre o comportamento dos clientes e trouxeram 5 categorias aqui no Brasil. Os buscadores de simplicidade, os realistas, os exploradores, os tradicionalistas e os empreendedores, que são os hiperpersonalização. E eu trouxe um exemplo, o ano passado, que ilustra bem o que vocês comentaram agora. Nem todos aqui conhecem, uns jovens, né? Ozzy Osbourne do Black Sabbath, o tal que comeu a cabeça do morcego. E o Príncipe Charles, que agora foi promovido, virou rei. Se você olhar os dados pura e simplesmente, ingleses gostam de cachorros, passam as férias nos Alpes, têm filhos e netos, só isso não adianta. O Príncipe Charles, ano passado, era príncipe, hoje ele é rei, o momento dele mudou. Então, como é que você oferta esse produto para ele? Como é que você entende, de novo, né, aquilo que eu disse, o momento do cliente, novamente? Você falou desse exemplo, tem uma necessidade muito grande hoje no varejo, que é eu vou comprar uma roupa. Como é que eu sei que ela serve em mim? Tem uma ferramenta, já que uma outra empresa desenvolveu, que é o Virtual Try-On, onde você tem, aí usa, ó, gourmetizando a inteligência artificial, que é generativa, que gera modelos, né, para você se colocar ali em 3D e virar para você experimentar a roupa. Ah, isso dá para fazer também no setor financeiro, no setor bancário. Como é que você interage com tudo isso? De novo, você pega todos esses dados e trabalha com eles. Você, Rafa, tem exemplos muito claros no seu segmento, né? Você tem clientes diferentes, você tem geração Z, você tem o Baby Boomer, você tem geração Alpha agora que está chegando, né? Então, os dados estão ali, você tem que saber exatamente o momento que o cliente está chegando, o que ele está precisando, como eu falei da história do caminhoneiro, né, que ele era só um motorista e agora virou o dono da empresa, ele mudou. Né? Então, essa linha tênue é que é importante trabalhar hoje com a tecnologia, para como é que ela vai auxiliar o cliente e tratar uma coisa que o cliente tem muita angústia. Que a hora que ele virar fã da marca, ele faz propaganda. Eu tive uma experiência muito ruim e muito boa esses dois dias com experiência artificial. Tá muito ruim, é que eu não posso falar nome, e uma muito boa.
que eu recomendo para todo mundo. A ruim eu também desrecomendo, ao contrário. Foi muito ruim mesmo. Assim, eu dou super rápido, né, que nós estamos no plano de tempo. O chatbot rapidamente identificou que não precisava falar com ele, precisava trabalhar com o atendente. Em menos de 1 minuto. Eu fiquei surpreso. Nossa, esse tá bom. Mas é isso. É muito bacana, muito legal. O que eu gostei muito que você traz aqui, quando você trouxe essa questão de experimentar a roupa, de ter um produto para experimentar a roupa, é como é que você começa a olhar para essa necessidade e ela vira um produto digital. No fundo, ela virou a forma que você automatizou o experimentar, a questão de ir lá para provar a roupa, ela virou um produto que pode estar acessível para outros canais estarem ali consumindo. Muito bacana. Bom, a gente está aqui quase chegando no final do nosso painel, mas eu queria encerrar uma pergunta também de novo aqui para o grupo, que acho que vem muito atrelado aqui, muito ligado à questão de dados, que é sobre o Open Finance. Os bancos estão abrindo espaços aqui no varejo e o varejo está entendendo como explorar as oportunidades reais de engajar ainda mais os nossos clientes com a integração financeira. Este começa a ser uma longa jornada em novas parcerias estratégicas. Como é que vocês estão vendo o tema do Open Finance e ainda mais aqui nessa troca de informações para que a gente possa ter ainda mais outras parcerias? Vamos começar aqui com a Paula? Vamos sim. Bom, primeiro, claro, o Open Finance é uma ferramenta que traz mais autonomia, né, para os clientes, para os consumidores, para as pessoas. E na Natura, a alavanca, né, de crédito é super importante para as consultoras. Então, quando nós iniciamos a nossa jornada de consultoria, nós já ofertávamos crédito com espaço, né, de pagamento que é razoavelmente longo para que ela pudesse fazer seu negócio e depois retornar esse dinheiro para a organização. Isso foi evoluindo até que hoje nós temos a nossa fintech, que é o Natura e a VonPay, onde nós somos uma plataforma também de serviços financeiros que é para alavancar as nossas consultoras em negócios como varejo físico e online, fazendo com que todos esses negócios e especialmente as pessoas, as consultoras, prosperem. Então, por exemplo, tanto para as consultoras, elas têm à mão também um aplicativo onde ela pode usar os diversos instrumentos que nós ofertamos a ela, além de ensiná-la a fazer um melhor negócio. Então, toda a parte de educação financeira, ano passado nós tivemos 85 mil consultoras que fizeram os nossos cursos de educação financeira para que fizessem melhores negócios. Isso se reflete naquele indicador que eu falei para vocês, que é o IDH, onde sim ela tem uma renda maior do que ela tinha anteriormente com essas ferramentas. Além disso, no varejo físico, hoje todas as nossas lojas usam a alavanca do Natura e a VonPay para que não só façamos melhores negócios, mas, por exemplo, isso traz uma mobilidade enorme para o cliente, consumidor, que ele não precisa fazer o check-out no check-out físico lá atrás. O próprio consultor que está atendendo em loja, ele pode fazer o check-out num POS móvel. Ou seja, o Open Finance e instrumentos financeiros, eles são alavancas que não são só importantes, mas necessárias para a prosperidade do negócio e das nossas pessoas e consultoras. E o bacana, o cliente na ponta fica extremamente satisfeito, porque você realmente está olhando para ele e que está fazendo uma venda melhor, uma venda correta para ele, principalmente quando você entende o momento financeiro que ele está. Então, muito bacana. Exatamente. Muito legal. Larissa, como é que o BB está trabalhando com o Open Finance? Conta um pouco aqui para a gente. Trabalhando muito, vou anunciar aqui algumas coisinhas. Eu acho que não é novidade, né? Nós e o Inter também, a gente sabe dessa realidade. A gente hoje tem mais de 2 milhões de pessoas que fizeram um consentimento com a gente. Isso nos ajudou a incrementar de limite de crédito mais de R$1 bilhão. Então, o que significa isso, né? Quando o cliente confia e traz o dado, a gente consegue não só ter mais acurácia, mas ser mais assertivo mesmo naquilo que a gente está oferecendo para ele. Então, a gente incrementou o limite de crédito em mais de R$1 bilhão. A gente tem também o Minhas Finanças, que utiliza muitos dados vindo de outros bancos, né? Hoje são mais de 5 milhões de acessos por mês. E eu queria anunciar uma coisa aqui que eu estou super empolgada, a gente saiu na imprensa ontem, que é o Open Finance para portabilidade do crédito. Então, a gente é pioneiro nessa solução, nós lançamos ontem algo assim incrível. Eu convido todos vocês a irem lá no nosso stand, entender como é que isso funciona. E como eu falei de transparência aqui, a gente traz o cliente que consentiu, ele traz a possibilidade de trazer o crédito dele aqui para o banco.
e a gente diz para ele se a nossa taxa, a nossa condição está melhor do que a que ele tem. Então, é de verdade, assim, a gente trazendo aquilo que é melhor para o cliente, olhando a necessidade dele. Então, estou super feliz, empolgada com essa solução. Convido vocês a conhecerem e essa e outras soluções que estão sendo divulgadas lá no nosso stand. Obrigada. Muito bacana, bem legal. Adorei saber a novidade aqui. Ô, Rafa, e o Open Bank? A Larissa acabou de comentar, assim, o incentivar o cliente a dar o consentimento. Como é que você tem visto isso dentro do Inter? Como é que está sendo essa jornada do consentimento lá junto ao Inter e a atuação de vocês em relação ao Open Finance? Acho que o Open Finance é uma próxima etapa dessa transformação. Quando a gente olha a evolução do sistema brasileiro de pagamentos, é uma evolução muito rápida, com muitas inovações. Eu acho que o Pix, né, a mais recente, foi uma grande transformação no nosso sistema. E quando a gente vê a adesão, né, do brasileiro ao Pix, a adesão rápida, mostra que o brasileiro confia nesse sistema. Apesar da gente conviver com problemas de fraudes e engenharia social e golpes, eu acho que na grande maioria o brasileiro ele vem ganhando mais confiança no sistema bancário, mesmo com o avanço da tecnologia, né, mais do que desconfiança. Eu lembro quando a gente começou a falar dos primeiros aplicativos, né, o banco no celular, e durante muito tempo você ouvia de clientes: não, eu não quero ter um aplicativo de banco no meu celular, ou eu quero ir na agência, ou eu quero só mexer na internet, né, na web. E aos poucos a gente também viu essa transformação do cliente, o cliente se acostumando e passando a confiar. Eu acho que o Open Finance é mais uma etapa. Claramente existe resistência no começo, desconhecimento, mas como a Larissa bem colocou, ele vai permitir o próprio cliente alavancar a sua informação para ter benefícios próprios, né? E aos poucos isso vai sendo divulgado, aos poucos acho que essa adesão vai vir, e eu acho que é um ganho enorme esse compartilhamento de informação, principalmente pelo lado do crédito, né? Como a gente falou, crédito ainda é um ponto delicado, o crédito para a pessoa física, principalmente, ele ainda é complexo, e o Open Finance tende a trazer essa informação adicional e facilitar, e com isso cair também o custo desse crédito. Muito bom, obrigada. Bom, a gente está quase aqui encerrando, está quase aqui no final. Eu vou convidar as pessoas para falarem sobre Open Finance, para passar no seu stand, Matheus, aqui, porque infelizmente a gente acabou estourando um pouquinho no tempo. O que você acha? Aí aproveita, eles já vão conhecer a questão da biometria. Isso que eu ia falar. Acho que é importante talvez lá, um recado rapidinho do Open Finance, assim, o cliente escolhe como ele quer ser atendido. Exato. Acho que esse é o ponto mais importante. Ele escolhe como ele vai ser atendido e você usa o Open Finance para isso. É uma maneira de você utilizar. E convido a todos que quiserem ir lá para ver as soluções de inteligência artificial, etc. Estamos ali à disposição. Realmente não sobrou tempo, vamos encerrar, infelizmente. Vamos lá, mas é que o papo foi super bom, então sim. Por isso. Bom, pessoal, em nome da Febraban-Tech, eu quero agradecer aqui a atenção e a participação de vocês. Agradeço também ao público que assistiu a gente aqui online. Enfim, então, boa tarde para todos e muito obrigada. Obrigada, pessoal.